Olá, tudo bem? Muitas vezes nós tratamos de alguns temas que não são muito bons de se tratar. São temas que às vezes provocam muita desorganização no interior das pessoas. Mas esses temas que provocam essa desorganização são temas bíblicos. E se são bíblicos, são temas que o próprio Deus nos ordena que tratemos sobre eles. E nesse vídeo eu quero falar sobre algo que naturalmente pode incomodar você, pelo menos me incomoda, e eu sei que pode te incomodar. E desta forma eu sei que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao teu coração. Eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever. Cada vez mais estão chegando outras pessoas e isso me deixa feliz, me deixa contente. Mas ainda está faltando você. Você não vai pagar absolutamente nada. Se inscreva no meu canal e aí eu peço para você curtir, para você comentar e para você compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Ele precisa chegar a muitas pessoas. E como sempre digo, quando você apenas assiste o vídeo e não curte, comenta e compartilha, então realmente o vídeo perde um pouco da sua importância, né, ou da sua relevância. Por isso é importante que você assista, curta, comente e compartilhe. E aí eu tenho certeza que o YouTube vai indicar esse vídeo para muitas outras pessoas e além dos seus contatos, outros amigos e irmãos que nem conhecemos serão edificados e abençoados para a honra e glória do nome do Senhor. Então vamos comigo até o final. Eu sei que o Espírito Santo vai falar contigo. Chama a vinheta para nós. Hoje eu quero abordar com você sobre um tema bastante complicado. Eu quero falar sobre a ganância. Você já lidou com uma pessoa gananciosa? Você conhece alguém que é ganancioso? Eu quero conversar com vocês exatamente sobre algo que infelizmente em todo o curso da história do mundo e das pessoas tem feito muito mal ao ser humano: ganância. E a ganância, queridos, é um mal terrível e por causa dela muitas pessoas acabam cometendo atrocidades, crimes, né? Porque estão de olho na herança da família, em bens móveis e imóveis. Então, ela leva a pessoas amigas a traírem umas às outras e a cometerem crimes, como eu disse. Interessante é que quando acontece um crime motivado pela ganância e a polícia vai investigar esse crime, essa investigação aponta para alguém que é muito próximo à família, às vezes um filho, um tio, um primo, um parente chegado, e isso deixa a sociedade boquiaberta, né? Deixa a sociedade alarmada, preocupada, porque o delito, aquela atrocidade foi cometida por uma pessoa próxima à família. E a ganância, muitas vezes, ela potencializa essas atitudes, né? Ou essa atrocidade, ou essas atrocidades. Mas eu digo que a ganância pode estar ligada à idolatria. E muitas vezes nós pensamos que uma pessoa idólatra é aquela que se encurva diante de uma imagem de escultura. É isso também, mas acreditem, existem muitos idólatras dentro das igrejas evangélicas. E a idolatria, seja em qual nível for, seja para algo ou para alguém, ela é pecado. A Bíblia nos diz isso. Vejam vocês que Paulo, ele quando escreve aos Coríntios, ele diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 8, versículo 4, que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só.
o nosso Deus, o Deus a quem servimos. O que ele quer dizer? Que por detrás de um ídolo sempre existe um demônio, ou há demônios, porque ídolos são demônios personificados em coisas ou em pessoas. Isso, logicamente, para aqueles que os possuem. E é por isso que eu acredito que a ganância pode estar ligada à idolatria. Vejam o que aconteceu com Balaão. A história bíblica vai nos dizer que Balaão, ele queria demais o prêmio, ele amava demais o prêmio. E eu vejo nos sentimentos motivadores, para que Balaão pudesse atender ao pedido de Balaque, uma ganância potencializada. O próprio Pedro, ele diz assim, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 15, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Percebam o que Pedro diz, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. A ganância, queridos irmãos, faz um caminho estranho, um caminho complicado, e ela leva pessoas a abandonar o caminho direito, o caminho correto, o caminho que tem que ser seguido, e as faz amar o prêmio da injustiça. Não são poucas as pessoas que acabam amando muito mais a injustiça do que o caminho correto. Scofield, numa Bíblia que leva o seu nome, o seu comentário, ele diz que Balaão era o típico profeta profissional, que usava o seu dom para obter lucros. Judas, ele acompanha o pensamento de Pedro e declara lá no versículo 11 o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ganância, inveja, engano, contradição. Por isso é bom ter cuidado com os sentimentos que ocupam o seu coração, o nosso coração. Além da ganância por poder, notoriedade, há ainda a ganância que se transforma em amor ao dinheiro. A Bíblia não diz em momento algum que é proibido ser rico ou ter dinheiro, mas ela nos adverte o tempo inteiro sobre o amor ao dinheiro. O texto vai nos dizer que em Mateus, no capítulo 6, versículos 29 ao 24, o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É preciso ter cuidado com o Mamon. Mamon, no grego, mamona, que é uma palavra comum para aludir a riquezas. E Timóteo, quando recebe a carta do seu pai na fé,
O Paulo, ele vai dizer lá na primeira epístola, no capítulo 1, versículos 10 e 11, o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Veja que Paulo está dizendo a Timóteo que não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Eu entendo, eu compreendo que nós, como seres humanos, desejamos o reconhecimento de alguma forma, queremos ter uma vida tranquila, né? Queremos que a nossa família viva de maneira confortável, e tudo isso é legítimo, desde que nós conquistemos tais coisas dentro dos conformes da palavra de Deus. Infelizmente, muitos irmãos, por não alcançarem tal objetivo, podem meter os pés pelas mãos. Outros irmãos, após muito trabalho, muita dedicação, certamente alcançarão uma vida proeminente, uma vida regalada, né? Poderão fazer uso específico e abençoado dos seus estudos, das suas empresas, dos seus investimentos. Eu estou falando de investimentos corretos, e isso, logicamente, pode levá-los a um outro patamar de vida, uma vida abençoada. Porém, isso não vai acontecer com a maioria de nós, porque são muitas as responsabilidades e outras situações que podem impedir-nos de alcançar esse ideal de vida tranquila. Às vezes, decisões erradas, outras vezes, uma má gestão dos recursos financeiros que chegam à nossa mão. Em outro momento pode ser até um pensamento pequeno a respeito de si mesmo. Há uma série de pontos que eu poderia abordar com vocês aqui neste vídeo, mas o tempo não nos permite, para que pudéssemos enxergar, ou para que você pudesse enxergar as razões e os porquês, por muito ou por pouco, você e outros mais não alcançarão o ideal de aposentadoria, ou mesmo o ideal de vida regalada que gostariam de ter. Mas, sem que tenhamos, eu diria, certo conformismo, a gente precisa sempre lembrar das palavras de Agur. Agur vai dizer aqui em Provérbios capítulo 30, do versículo 7 ao versículo 9, o seguinte: duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Nós precisamos ter muito cuidado com as motivações que nos levam a querer coisas. Precisamos ter muito cuidado com a ganância que está ligada à idolatria. Precisamos ter cuidado para que não almejemos mais o prêmio do que aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nos mandou realizar. Portanto, essa palavra ela tem o objetivo de fazê-lo refletir. Se porventura você tem percebido e tem enxergado que em você há qualquer sentimento de ganância, e que isso pode te levar a uma idolatria, por exemplo, ao vil metal, você precisa voltar urgentemente à palavra, à oração, se submeter a Deus para que a sua vida seja restaurada pelo seu poder. Mas, por favor, não seja ganancioso, não seja como Balaão, não tenha
esse amor ao vil metal, como Paulo escreve a Timóteo, e lógico, faça a oração de Agur. Você pode ser também alguém como ele e estar feliz e contente por aquilo que Deus proporcionou e proporciona a você. Lógico, se você deseja trabalhar, investir ainda mais de maneira correta, de acordo com as prescrições bíblicas, faça isso. Que Deus te abençoe, mas não cometa nenhuma atrocidade para alcançar aquilo que você almeja, né? Que venha de forma fácil ou de uma maneira injusta. Deus não se agrada disso. A minha oração é que o Senhor te abençoe poderosamente.